Existe uma sensação silenciosa que muita gente carrega, mas quase ninguém fala sobre ela com honestidade. A sensação de estar atrasado na vida. Não é algo que aparece de forma óbvia. Não é uma crise dramática. Todos os dias é algo mais sutil, mais constante. Você olha ao redor e parece que todo mundo está avançando. Alguém já se formou, outro já está ganhando dinheiro, alguém abriu um negócio, outro já parece ter a vida resolvida. E você? Você sente que ainda está tentando entender as coisas, tentando encontrar direção, tentando dar o próximo passo. E aí vem aquele pensamento incômodo. Eu tô atrasado. Eu conheço bem esse pensamento, conheço o peso dele, porque ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de comparação. Comparação é constante. Você abre o celular e vê pessoas da sua idade viajando, conquistando coisas, mostrando resultados, tudo parece organizado, tudo parece evoluindo. E quanto mais você vê isso, mais a sensação cresce, como se existisse um relógio invisível, marcando o seu progresso, e você estivesse ficando para trás. Eu vivi isso por muito tempo. E o mais curioso é que, olhando de fora, minha vida não estava parada. Eu estava fazendo coisas, estava tentando, estava aprendendo, mas internamente a sensação era outra. Era como se nada fosse suficiente, como se eu sempre estivesse alguns passos atrás. E essa sensação não é apenas desconfortável, ela é perigosa, porque ela muda a forma como você se enxerga, você começa a duvidar das suas escolhas, começa a questionar seu valor, começa a sentir que talvez esteja fazendo algo errado. Eu lembro de uma fase em que isso ficou muito forte, eu via pessoas avançando em áreas específicas. E automaticamente me comparava, ele já conseguiu isso. Ela já chegou lá e eu ainda estou aqui. Esses pensamentos parecem pequenos, mas eles se repetem todos os dias. E aos poucos começam a construir uma narrativa. A narrativa de que você está atrasado, e essa narrativa tem um efeito psicológico muito forte. Ela tira a sua energia porque quando você acredita que está atrasado, qualquer passo parece insuficiente. Qualquer progresso parece pequeno demais. Qualquer conquista perde valor. Então, algo curioso acontece. Você começa a viver mais focado no que falta, do que no que já construiu. Eu percebi isso em um momento específico. Eu estava olhando para minha própria trajetória, tentando entender por que eu me sentia tão atrás. E percebi algo estranho, se eu olhasse apenas para os fatos. Eu estava avançando, aprendendo, construindo coisas, mas minha mente não estava focada nisso, ela estava focada em comparação, em referência externa, em um padrão que eu nem sabia de onde vinha. E foi aí que algo começou a fazer sentido. Talvez eu não tivesse atrasado, talvez eu tivesse me medindo com a régua errada. Essa percepção parece simples, mas muda tudo. Porque quando você se compara com padrões externos, você nunca ganha. Sempre vai existir alguém mais avançado, mais rápido, mais bem-sucedido. Mas isso não significa que você está atrasado. Significa apenas que você está olhando para outra trajetória. E talvez esse seja o primeiro. Ponto que quase ninguém te fala. A sensação de estar atrasado. Nem sempre tem a ver com sua realidade, muitas vezes. Ela tem a ver com a forma como você está enxergando essa realidade. Depois que eu comecei a questionar essa sensação de estar atrasado, algo ainda mais desconfortável apareceu. A origem disso tudo, porque não era apenas uma sensação aleatória. Ela tinha um combustível e esse combustível estava em um lugar que eu acessava todos os dias, sem perceber o impacto que aquilo causava, comparação constante. Eu comecei a observar com mais atenção meus próprios hábitos, principalmente um deles. O celular, aquela rolagem aparentemente inocente pelas redes sociais. Alguns minutos que viram 1 hora. E dentro dessa 1 hora, dezenas de vidas diferentes passando pela sua frente e resultados, conquistas, viagens, corpos, dinheiro, relacionamentos,
tudo, apresentado da melhor forma possível, editado, filtrado, aprimorado. O problema não é apenas o que você vê, é o que seu cérebro faz com isso. Ele compara automaticamente sem pedir permissão. Você vê alguém da sua idade com uma conquista e seu cérebro registra. Você vê alguém vivendo algo que você ainda não viveu e seu cérebro compara. E tudo isso acontece de forma tão rápida que você nem percebe, mas o efeito fica na forma como você se sente. Depois, uma sensação leve de insuficiência, uma impressão de que você poderia estar mais avançado, de que está ficando para trás. E o mais perigoso disso tudo é que você está comparando coisas completamente diferentes. Você está comparando o bastidor da sua vida com o destaque da vida de outras pessoas. Você está vendo os momentos editados e comparando com sua realidade completa, com seus erros, suas dúvidas, seus dias ruins. Isso nunca vai ser justo, mas mesmo assim, o cérebro insiste em fazer essa comparação. Eu percebi isso em um dia específico. Eu estava rolando o celular e vendo várias conquistas de pessoas que, teoricamente, estavam à frente de mim. E comecei a sentir aquele peso familiar, aquela sensação de estar atrasado. Mas dessa vez, eu parei e pensei, eu realmente sei o que essas pessoas passaram para chegar aqui? Eu sei os erros, os fracassos, as dúvidas, as fases difíceis? Não, eu estava vendo apenas o resultado. E comparando com o meu processo, essa comparação é injusta. E mais do que isso, ela é destrutiva, porque ela te faz ignorar algo muito importante, seu próprio caminho, né, seu próprio ritmo, sua própria construção. Eu comecei a perceber que cada pessoa está vivendo uma trajetória completamente diferente, com condições diferentes, com desafios diferentes, com tempos diferentes. E quando você ignora isso, você cria uma pressão artificial, uma pressão que não vem da realidade, vem da comparação. Essa pressão gera ansiedade, gera pressa, gera decisões impulsivas, porque você sente que precisa correr para alcançar, correr para não ficar para trás, mas correr sem direção. Só aumenta a confusão. Eu vivi isso. Momentos em que tomei decisões não porque faziam sentido para mim, mas porque parecia que era o que todo mundo estava fazendo. E isso só piorava a sensação, porque você começa a viver uma vida que não é realmente sua, baseada em referências externas. E isso nunca traz satisfação real. Eu comecei a entender algo importante. A sensação de estar atrasado não vem do tempo, vem da comparação. E quando você reduz a comparação, algo muda, a mente começa a ficar mais clara. Você começa a enxergar sua própria trajetória com mais honestidade, sem distorções, sem pressão. É desnecessária e talvez esse seja um dos passos mais importantes. Parar de se medir pela vida dos outros e começar a olhar para a sua com mais atenção. Existe um momento em que você começa a enxergar tudo isso com mais clareza. E algo dentro de você desacelera, não no sentido de desistir, mas no sentido de parar, de correr sem direção. Você percebe que aquela sensação constante de estar atrasado não era exatamente sobre sua vida, era sobre a forma como você estava olhando para ela. E quando essa forma muda, tudo muda junto. Eu comecei a perceber isso quando parei de olhar tanto para fora e comecei a olhar mais para dentro, não de forma filosófica demais, de forma prática. O que eu realmente quero, não o que parece bonito, não o que dá status, mas o que faz sentido para mim. Essa pergunta parece simples, mas ela desmonta muita coisa, porque muitas das metas que carregamos nem são nossas, são influências, expectativas, comparações, disfarçadas de objetivos. E quando você começa a questionar isso, algo interessante acontece. Você começa a filtrar o que realmente importa
e o que você estava apenas seguindo por pressão. Eu percebi que parte da minha ansiedade vinha disso, de tentar acompanhar caminhos que não eram exatamente meus, de tentar atingir marcos que não faziam sentido no meu momento, e isso cria um tipo de desgaste muito específico. Você está sempre correndo, mas nunca satisfeito, sempre tentando alcançar, mas nunca chegando, porque no fundo você não está seguindo sua própria direção. Quando comecei a ajustar isso, algo mudou. Eu parei de me perguntar onde eu deveria estar e comecei a me perguntar: o que faz sentido para mim agora? Essa mudança parece pequena, mas ela tira um peso enorme, porque você sai de uma lógica comparativa e entra em uma lógica de construção. Construção do seu caminho, no seu ritmo, com suas escolhas. Eu também comecei a prestar mais atenção em algo que antes eu ignorava, completamente progresso. Não, o progresso dos outros. O meu, pequeno. Às vezes lento, às vezes imperfeito, mas real. Eu percebi que quando você para de se comparar o tempo todo, começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, pequenas evoluções, aprendizados, mudanças internas. E essas coisas têm muito mais valor do que parecem, porque são elas que constroem o longo prazo. Mas quando você vive focado no quanto falta, você não vê o quanto já andou, e isso distorce completamente sua percepção. Eu comecei a entender que estar atrasado é muitas vezes uma ilusão criada por expectativas irreais, por comparações constantes, por padrões que não consideram sua realidade. E quando você quebra essa ilusão, algo se reorganiza dentro de você. Você começa a sentir menos pressa, menos ansiedade, mais clareza. Isso não significa ficar parado, significa avançar com mais consciência, com mais intenção, sem a necessidade de provar algo o tempo todo. Se você chegou até aqui, talvez esteja se sentindo exatamente assim, como se tivesse atrasado, como se estivesse correndo atrás de algo que nunca alcança. Se esse for o caso, eu quero que você pare por um momento, respira e pensa com calma. Quem definiu o ritmo que você está tentando seguir? Quem definiu o que é estar no tempo certo? Será que isso realmente faz sentido para a sua vida? Ou será que você está apenas seguindo um padrão que nunca questionou? Porque a verdade é simples. Não existe um único tempo certo. Existe o seu tempo e ele não precisa parecer com o de ninguém. Ele só precisa fazer sentido para você. E quando você entende isso, algo muda. A pressão diminui, a comparação perde força e o caminho começa a ficar mais claro. Não porque tudo está resolvido, mas porque você finalmente parou de olhar para todos os lados e começou a olhar para a sua própria direção. E às vezes isso é tudo o que você precisava para continuar. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.